Olá, seja muito bem-vindo à aula 2 do nosso módulo de inteligência emocional. Essa aula aqui é maravilhosa, prepara o coração aí que nós vamos aprender muita coisa incrível. Nós vamos falar sobre autopercepção, sobre maturidade emocional, sobre os riscos da impulsividade e também sobre como reagir de forma assertiva e o que é reagir de forma assertiva, tá? Vamos lá? Vamos começar? Primeira coisa de tudo aqui, nós precisamos entender que nossas escolhas assertivas elas estão baseadas nesses 4 pilares. Que, primeiro, a impulsividade. Preciso que você entenda o que é impulsividade, embora eu vá aprofundar em cada um deles. Mas a impulsividade é quando você tem reações inesperadas e repentinas. Assim, acontece do nada. Atos explosivos, explosões de raiva, impulsividade até alimentar, né? Quando você quer comer assim, muitas e não consegue parar. Então, a impulsividade, ela aparece de várias formas possíveis, tá? Então, um ponto aqui de atenção é que o impulsivo, ele age a favor de recompensas momentâneas, tá? Então, todo esse movimento que a pessoa, ou você, ou eu, todo mundo, né? Quando nós reagimos de forma impulsiva, o que acontece? A gente quer resultado imediato. A gente está buscando uma satisfação momentânea, a gente está buscando descarregar aquela raiva ou aquela emoção que está reprimida, tá? Grande erro, né? Porque aí de inteligente a gente não tem nada, né? A gente fica reagindo de uma forma super instintiva e isso nos afasta muito do comportamento ideal, nos afasta muito da inteligência emocional, né? Outra coisa aqui muito importante que nós vamos falar é sobre maturidade. Nós vamos falar sobre maturidade emocional, tá? A maturidade emocional é perceber que não tenho necessidade de culpar ou julgar ninguém pelo que acontece comigo, tá? Eu gosto muito dessa frase, mas a ideia aqui é que você entenda que o único responsável pelas suas ações é você. Você não tem que culpar e não tem que julgar ninguém, né? Você não tem essa necessidade de ficar culpando as pessoas pelo que você faz, tá? E a gente faz muito isso. Vamos ter que falar um pouco melhor sobre isso. Outro ponto aqui muito importante que nós vamos falar também é sobre a assertividade, né? Sobre a nossa capacidade de defender os nossos direitos, tá? Os nossos e os dos outros de uma forma positiva, calma, tranquila. Aceitar passivamente, né, algo que não concorda, que também, né, quando a gente tem inteligência emocional, a gente não fica com a escuta e a fala passiva, né, a gente vai colocar aquilo que a gente quer, né, para jogo. E também vamos falar do grande pilar da inteligência emocional, que é a autopercepção. Deixei ela por último, intencionalmente, porque ela é um assunto que a gente vai aprofundar, que você vai se deliciar com ele e é o pilar principal da nossa inteligência emocional, tá? Vamos falar sobre impulsividade? O que é a impulsividade? A impulsividade, ela é uma reação que o nosso corpo tem por conta de uma emoção, tá? Então, geralmente está associado à raiva ou ao medo, né? Quando a gente tem essas emoções, nosso corpo tem uma reação e a gente, explode. E quando a gente, explode, ou falando alguma coisa para as pessoas. Já aconteceu aquela situação assim que você tava numa discussão, tava quente, tava falando e aí você foi lá e falou um negócio que você nem acreditou que você falou, nem você acreditou no que você falou. Caraca, como é que eu falei um negócio desse? Pois é, sabe o que é isso? Impulsividade. Quando você tá numa discussão também, você tem reações, ou quando você tá aqui fazendo alguma coisa, você foi lá e derrubou o seu café. Cara, qual que é a tua reação? Primeira coisa, gritar com café derramado? O que é a sua primeira reação impulsiva? Se a gente for para comida, o que você faz? Você come? O que é essa reação impulsiva? Outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui também, para que a gente possa conversar um pouco melhor sobre isso, é entender como que funciona e o que é a inteligência emocional, falando um pouco da nossa biologia, tá? Nós carregamos aqui na nossa genética
a lei da sobrevivência, não é mesmo? E a lei da sobrevivência é que seu cérebro precisa economizar energia, que o seu cérebro ele precisa quanto mais instintivo ele for, melhor para ele e pior para você, tá? Melhor para ele e pior para você. Melhor para ele por causa da poupança de energia que ele tem, tá? Então ele poupa energia. Ruim para você porque você tá agindo instintivamente. Quem age instintivamente, quem é? Sim, animais. Animais. E não é normal você agir por instinto, tá? Não é porque você vive numa sociedade e você precisa ser como uma pessoa controlada, né? E como é ruim, né? Como é ruim você perder o controle. A gente se culpa muito quando a gente perde o controle. Se arrepende demais e fica remoendo arrependimento e culpa. Para que você pare de ficar remoendo esses sentimentos ruins, vamos aprender a lidar com esses impulsos antes. Então, a nossa impulsividade, ela vem aí dessa ideia de que são reações que acontecem, mas nós temos controle sobre essas reações. Esses controles, eles são chamados de inteligência emocional, tá? Quando você só age por instinto, você está ativando o lado primitivo do seu cérebro, que não vai te ajudar. E aí, quem que você usa mais? O lado da inteligência emocional ou o lado do primitivo, do reativo, né? Aquele que bate e volta? O que a impulsividade faz com a gente, né? Faz com que a gente tome decisões precipitadas, a gente se coloca em situações de risco. Já tomou alguma decisão por impulsividade e se arrependeu? Já aceitou alguma situação que você falou assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Seja quando você estava numa roda de amigos, que alguém começou assim, vamos pra praia? Não, mas não dá. Vamos pra praia agora. E aí você saiu nessa reação impulsiva, ali foi pra praia, super despreparado, super sem dinheiro, se ferrou, né? Então, assim, um exemplo do social, né? Mas se a gente levar pro seu trabalho, pro teu relacionamento, para tudo que você faz nessa vida, você costuma tomar decisões impulsivas? Sim, não, às vezes, talvez. Você costuma tomar essas decisões impulsivas e às vezes se vê em situações desfavoráveis para você? Se sua resposta for sim, a impulsividade está dominando aí, né? Então eu coloquei aqui um lembrete para você, para quando você precisar tomar algum tipo de decisão rápida, talvez, né? Aquele momento da pressão social, que os amigos estão te pressionando, ou que o seu líder, seu chefe está te pressionando, ou que o seu cônjuge está te pressionando, né? Sabe, né? Quando a esposa ou o marido vem pressionar a gente tem que tomar uma decisão rápida. Então, lembrete antes de você tomar uma decisão, você precisa pensar sobre aquilo, tá? Você precisa, e para que você pense sobre aquilo, você precisa se munir de informações. Então, ao invés de já topar de cara, pergunte, tá? Tenha informações sobre o que tem que fazer, que horas, quando, quanto tempo, quanto custa, tá? Para você parar de se meter em enrascadas por conta da impulsividade, tá certo? Outro ponto aqui da impulsividade são situações de risco. Episódios de agressividade faz com que você entre em situações de risco. Um exemplo clássico aqui são as brigas, né? Brigas verbais, que às vezes acabam sendo brigas físicas, mas chegar no físico muitas vezes é o extremo, né? Mas muitas vezes, a maioria das vezes são as brigas verbais, mas isso te coloca em risco. Sim, coloca em risco porque você não sabe se a pessoa que você tá gritando, tá discutindo, tem controle. Você não sabe. Você também não sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer, né? Então, é situação de risco, sim. Então, para que você pare de correr risco, precisa aprender a controlar as emoções. Defensiva. Quando uma pessoa que é impulsiva, ela se sente pressionada,
ela tende a atacar. E aí, você é assim ou você conhece alguém assim? Então, se você conhece alguém assim, é importante se olhar, né? Se esse alguém também não é você, tá? Quando a gente se sente pressionado e não sabe lidar muito bem com as situações, a impulsividade faz com que a gente ataque, tá? Ataque a pessoa, que seja grosso, grite, coloque as suas opiniões sem filtro, tá? Esse é o grande perigo também. Então, queridos, a impulsividade, ela só atrapalha a sua vida. Bom, acredito que outra coisa que é muito importante eu comentar aqui com vocês é sobre o nosso eu. É sobre o nosso eu. Nós temos o eu, e nós temos o eu inferior, tá? O eu, você e o você inferior. O eu, você, o eu, ele é a pessoa mais inteligente que tem dentro de você. Sabe quando você tem que tomar uma decisão e daí parece que tem duas conversas paralelas aqui dentro da sua cabeça? Um fala assim, cara, aceita aquele emprego. Daí o outro fala assim, não, mas imagina, eu não posso arriscar. Não, mas aceita, você precisa. Daí o outro fala assim, não, mas você vai ficar desempregado, você não vai se adaptar. Aí o outro fala, você já faz parte da sua realidade esse diálogo interno desse jeito? Parece que tem duas pessoas com duas opiniões diferentes e elas ficam ali, ó, conversando. E você fica tipo... E aí, faz parte da sua realidade isso? Se faz, tá tudo bem, tá? Isso é muito normal de acontecer. Bom, esse é o seu eu brigando com o seu eu inferior. O seu eu inferior é um eu mais instintivo, é um eu mais preguiçoso. Por que preguiçoso? Porque ele é instintivo, tá? Então, tudo que a gente faz por instinto tende a ser mais preguiçoso no sentido de não gastar energia, tá? Então, é quando você tem ali a opção de fazer... vamos pra comida, né? Você tem assim, cara, eu preciso de uma alimentação saudável. Ai, mas você merece comer um hambúrguer. Aí o outro fala, não, mas eu não gosto de comida saudável, eu prefiro um hambúrguer. Então vai essa negociação ali dentro da sua cabeça, que é o seu eu inferior, que ele quer o quê? O primitivo. Lembra, o que é primitivo? Primitivo é tudo o que o seu cérebro precisa para não gastar energia. O seu cérebro, ele não quer comer uma comida saudável porque ela digere rápido. Ele quer o sanduíche com gordura. Ele entende que você não precisa fazer atividade física. Sabe por quê? Porque você não pode gastar energia, porque amanhã, hoje você tem que comer um negócio gordurento e não pode fazer atividade física porque você precisa guardar energia. Amanhã você tem que caçar para comer, entendeu? Você tem que guardar energia para caçar. E a gente carrega isso ainda, faz parte da gente, tá? E o nosso eu é a pessoa que fala assim, cara, não precisa acumular energia para poder caçar. Eu tenho comida na geladeira, não precisa mais caçar. Eu posso fazer uma atividade física, eu não preciso ficar guardando energia. Então fica essa briga aí entre o seu eu e o seu eu inferior. O eu inferior, ele é o dono da impulsividade. Tá? É o que te faz reagir de forma instintiva, de forma agressiva, de forma inferior. Acontece que quando o nosso eu inferior ele domina o seu eu, que é o eu mais inteligente, né? Você perde controle. Então a ideia aqui é fazer com que você consiga controlar o seu eu inferior, tá? Controlar, usar o instintivo através da inteligência emocional, tá? Através dessa ideia de que você pode gastar energia, que você pode comer uma maçã, que você não vai morrer de fome, né? Então são esse tipo de ajustes que você vai precisar fazer para dominar o seu eu inferior, certo? Sensacional, né? Muito legal essa questão da impulsividade, é muito incrível.
É muito incrível perceber, claro que não é incrível você ser impulsivo, né? Isso te atrapalha muito, mas é muito interessante você poder perceber que ele que está dominando, você pode colocar ele no lugar dele, né? O eu inferior, você consegue colocar ele no lugar dele e consegue ser e exercer a inteligência emocional. Agora, vamos fazer a nossa atividade para que você possa entrar em contato com esse eu interior aí, inferior, o teu eu interior inferior, né? Que você possa entrar em contato com isso para poder reconhecer quem é que está dominando, tá? Então, lembre-se aí de alguma situação que aconteceu nas últimas 2 semanas em que você foi impulsivo. Descreva qual foi essa situação, tá? Descreva. Fui impulsivo quando eu, numa discussão, respondi de forma agressiva. Descreva a situação e depois descreva o seu nível de controle daquele momento, tá? O que você acredita? Como que estava teu nível de controle daquele momento da impulsividade? Então, marque lá para nós de 0 a 5, tá? Sendo 0, nenhum controle e 5, muito controlado. Como que você se identifica, tá? Marca lá. Depois que você fizer isso, depois que você escrever a situação, colocar de 0 a 5 o seu nível de controle sobre a situação, descreva ali para nós quais foram os sentimentos que vieram à tona quando essa situação passou, né? Porque a gente tem o pico da impulsividade, depois a gente volta ao normal. E aí, geralmente, vem o pico do arrependimento, da culpa, do medo, da angústia, ou não, né? Da felicidade também, né? Veja aí quais foram as emoções que vieram depois, tá? Por que é importante você saber? Porque é uma droga você ficar arrependido, angustiado, sentindo raiva. Não é muito ruim? Então, identifique quais foram esses sentimentos que aconteceram com você, para que você tenha mais domínio do quanto que o seu eu inferior está aí dominando, para que você tenha mais domínio e entenda como que você está agora, tá? Então, mão na massa, coloca aí no papel essa atividade e vamos lá. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Pausa esse vídeo, tá? E vai fazer a tua atividade. Quando você terminar a atividade, volta aqui e responde essa autoavaliação sobre essa aula, tá? Marque como você considera a sua impulsividade referente às reações que você teve nas últimas 2 semanas. Marque aqui quantas vezes isso aconteceu, tá? Faça esse momento de autoavaliação.